Na minha avaliação, um bom locutor precisa gostar de pessoas. E o gostar de pessoas é ter o desejo de se comunicar. Só fazer uma locução bonita, com vozeirão, olha minha voz, isso não faz sentido, né? Mas gostar de pessoas é aquele interesse de levar alguma coisa para ela. Novo, né? Uma informação. Se relacionar com ela, à distância, isso é maravilhoso. E o que eu percebo dos comunicadores com os quais eu trabalho é que esse desejo é muito presente, de querer fazer uma coisa a mais e querer alegre. E é muito incrível isso, na hora que sentam na frente do microfone, se empoderam. Não é que, vou impostar minha voz. Não, assume o comando da sua responsabilidade de comunicar. E esse é o grande talento do bom comunicador de rádio. Quem é o locutor de agora? Qual é o diferencial dele? Eu penso que o diferencial é a pessoa que está sempre em movimento. Então a gente está aqui com o Gil, que já tem 20 e quantos anos, assim, muitos anos de rádio. 35, mas não espalha. Então, ele tem 35, mas ele continua no movimento de renovação. Então, esse é o locutor de agora, é aquele que é capaz de saber que tudo que envolve a locução é importante, para sempre dar um passo a mais. Falar bem é importante, o que eu preciso fazer? Preciso treinar, preciso fazer aquecimento de voz, preciso fazer isso, eu vou fazer. Eu preciso mudar minha linguagem, Enfim, eu acho que esse é um grande ponto. As pessoas, às vezes, falam coisas que já não cabem mais no universo hoje. Piadinha, termos, coisas que não são mais adequadas na nossa sociedade. Então, a gente tem que se atualizar. Dar um F5 lá na comunicação, que é aquilo, como que eu renovo a forma de falar? Sabendo se eu estou adequada ou não para o momento. Então, viver o momento presente é saber que o passado, ele é maravilhoso, ele traz a nossa história, mas essa renovação, esse entender o movimento da sociedade, de estabelecer a linguagem da sociedade é uma coisa importante para falar bem. O sorriso no rosto ajuda a passar carisma ao ouvinte. E um outro detalhe, Cida, na sua profissão, o quão é importante um treinamento intensivo no quadro de comunicadores e o ar-condicionado é um vilão para a voz? O sorriso no rosto, ele pode passar carisma ou não, porque aquilo que nós falamos, só reforçando, que se o sorriso ele não for verdadeiro, se não tiver uma intenção de fato de comunicar alguma coisa boa para alguém, esse sorriso vai passar falsidade. Mas a pessoa que tem um sorriso marcante, ela tem um carisma diferente. Então, por exemplo, a risada do Gil, até acho que tem gravado a tua risada, né? Eles põem lá a risada do Wagner, o sorriso e o riso são coisas que fazem bem para o ser humano, porque nós temos uma quantidade enorme de neurônios espelho. Então, o que são? Neurônios que, quando você ouve uma risada, você tem vontade de rir também. É isso que alegra. Então, por isso, verdade. Estabelece carisma. Eu já fiz esse teste com várias risadas das pessoas da rádio, que a gente também grava. Não tem como ficar sério. Não tem. Então, é uma pessoa que ela é bem-vinda, porque ela proporciona bons sentimentos. Agora, igual um abraço. Exatamente. O abraço faz a diferença na vida das pessoas. Faz muito. Né? Agora, outra pergunta é o treinamento intensivo. Depende. Todo treinamento, eu considero que um treinamento para os comunicadores seja fundamental. Ter uma orientação de como utilizar a voz, de como saber se comunicar, porque não envolve só a voz. Dentro da sua profissão de fonoaudiólogo. Fonoaudiólogo já é um trava-língua, né? Mas assim, ela por si só, se formando, ela já tem condições, não precisa ser especialista em comunicação, entendeu o que eu quero te dizer? Na cidade dele deve ter alguém que ela já é preparada para isso. Teoricamente, sim. Tem que buscar um profissional, uma profissional ou um profissional que... O ideal é procurar um fonoaudiólogo especialista em voz, porque aí ele vai ter, que é uma formação além da fonoaudiologia. Então, a primeira formação que eu fiz, depois como formada, até não foi a primeira, foi a terceira, mas foi como especialista em voz. E isso te dá condições de identificar se a pessoa está com problema ou não. É muito comum no nosso inverno aqui, um locutor perder a voz.
Aí, Cida! E a minha Cida ideia é sempre anjo, assim, né? manda um WhatsApp que eu quero ouvir tua voz. Exatamente. E aí, Tá, quando você perde a voz, o que você tem que fazer? Depende, então eu tenho que ouvir a voz, como especialista em voz, eu tenho que entender o que está acontecendo. E eu vou indicar o exercício correto para a pessoa fazer. Não é uma coisa genérica, assim. Então, por isso que ter um treinamento com um profissional é muito importante. Se precisa ser intensivo ou não, depende das condições e das dificuldades que a pessoa... perda da voz. Vou te explorar aqui. Perda da voz, assim, às vezes você perde do nada. Com exercício, volta? Não é remédio? Sim, volta rapidamente. É milagroso, Michel. É? É milagroso. Eu sei porque eu sou testemunha viva. Então conta uma vez que algum algo aconteceu contigo. Não, aconteceu comigo. Porque assim, eu tenho um sintoma que eu sei que eu vou perder a minha voz. O que é? É um arde aqui, assim, nessa região. É uma astenia, ela vai ficando mais fraquinha, vai dando uma ardência. E até minha mulher fala assim, que quando eu já fiquei 5 dias sem falar, minha voz sumiu. E eu ficava pensando assim, meu Deus, vai voltar ou não vai voltar? Eu fico arrasado. Gil, queria imaginar uma cena né? dessa. E quem não fica, né? Claro. Somos profissionais da voz. Sem dúvida. Ainda mais com o João no seu pé, velho. É complicado. Brincadeira. Aí, já aconteceu... Que isso, meu rei? Ô, meu rei. Aí, Cida, ó, tô assim, ela manda, né, aí eu gravo do jeito que eu estou, e ela manda os exercícios. É bom. Sobre a perda de voz, e falando sobre essa questão do treinamento intensivo, nós precisamos considerar o seguinte: ninguém perde a voz a troco de nada. Então, por exemplo, tem um motivo. E esse motivo tem que ser investigado. Então, a primeira coisa, você perdeu a voz do nada. Temos que entender o que aconteceu. Você pode estar no meio de um jogo de futebol e gritou, fez um esforço excessivo, pode ser uma razão. Essa fadiga, esse excesso do uso pode se resolver com um repouso, com algumas horas em silêncio, você já começa a recobrar um pouquinho, porque não é exatamente uma perda, foi uma situação pontual. Agora, é muito comum uma laringite, uma infecção na garganta, fazer com que a voz suma de uma hora para outra. Então, esse é o ponto, e eu gostaria aqui de colocar a todos os nossos participantes que, diante de uma perda de voz, não apelar para receitas caseiras. Minha voz, vou aqui tomar um chá disso, vou tomar um anti-inflamatório. Verdade? Veja, as receitas precisam estar adequadas ao momento. O que acontece muitas vezes, se a pessoa está com uma laringite bacteriana, tem lá bactéria tomando conta, bem por questão, ou um vírus, uma bactéria, o que vai acontecer? Se você faz uma automedicação, você mascara aquele evento ali e você pode ter um problema mais sério. Então, é muito importante ter o cuidado de, ao perder uma voz subitamente, tudo bem, se tiver um fonoaudiólogo para te ajudar a recuperar a voz o quanto antes é essencial, mas tem que ir no otorrino e tem que passar pelo otorrino, o que vai avaliar se trata-se de uma inflamação ou de uma infecção e vai dar a medicação correta. Não pode se automedicar, porque isso traz um prejuízo enorme para a saúde. Às vezes, a pessoa pode perder a voz por um quadro de refluxo, por um problema de estômago. Eu ia perguntar sobre isso. Que é um outro problema. Agora, veja bem, a pessoa perdeu a voz porque está com um problema de estômago, mas ela, autodidata, falou, não, uma vez eu tive isso e o médico me deu tal coisa. Ele vai lá na gaveta e toma um anti-inflamatório. O que vai acontecer? Piora o refluxo, porque aquela medicação ainda contribui para um prejuízo maior. Não pode, um profissional da voz não pode, ninguém pode, mas não pode se automedicar mesmo. O ar-condicionado é um vilão? O ar-condicionado é um vilão para quem tem uma fragilidade, ou seja, o ar-condicionado ele tende a tirar a hidratação do ambiente, né? Então, esse ressecamento acaba prejudicando. Nós estamos aqui com a nossa água já, né? Para compensar o ar-condicionado. E o ideal é que, lógico, com os equipamentos, com tudo que precisa ter no estúdio, que se mantenha refrigerado,
você pode fazer a sua parte tomando, mantendo-se bem hidratado, mas não adianta só a hidratação no momento. Ter o hábito de, ao Sim. longo do dia, mesmo que você não esteja no ar, ter o cuidado com uma boa hidratação. Vocês falaram da importância dos benefícios do exercício vocal antes de entrar no ar. E ao sair do ar, qual seria a dica? Ao sair do ar? Existe o desaquecimento vocal, ele é muito importante, principalmente para quem tem uma atividade mais intensa, de uso mais intenso da voz. É uma pessoa que fala muito por muitas horas, palestrante, como você estava me contando, que também atua como palestrante. É importante tirar a voz, porque senão você acaba levando um pouco mais de intensidade para a fala do dia a dia. E o desaquecimento, se nós fazemos o rá para aquecer, o desaquecer pode usar a mesma técnica bem baixinha. Rá, Legal. é como se você tivesse jogado a âncora e agora você vai trazer um pouquinho mais para que você estabeleça mais relaxamento na forma de falar também. O Adriano Luiz de Queiroz Oliveira Silva, também das Rádios Liberdade de Caruaru, na Paraíba, o locutor que não pratica os exercícios antes de entrar no ar, corre algum risco de envelhecimento da voz antes do tempo? Pode correr, e eu não posso te dizer assim 100% que sim ou não, porque tem uma questão que é a genética. Então a genética, ela beneficia muitas pessoas e também dificulta a vida de muitas outras. E a voz envelhece. Você já reparou isso? Que a voz envelhece? Então, por exemplo, às vezes você ouve uma pessoa falando, e isso em rádio acontece muito, a gente está ouvindo a pessoa dando uma entrevista em rádio, aquela voz já é de uma pessoa bem mais velha, mas aí você vai olhar para ela, ela é uma pessoa bem mais jovem. Então é interessante ver se a voz está em sintonia com o corpo. E Por exemplo, às vezes a pessoa utiliza muito... olhando a minha voz, você imaginava que eu teria só 18 anos? Então, veja, é uma voz de garoto. Mas a técnica vocal, ela tem esse aspecto de envelhecimento. E assim como um condicionamento em todo o corpo, ela te ajuda a chegar melhor lá na frente. A Adriana Diniz, da Rádio Bom Jesus, de Siqueira Campos, norte do Paraná. Gostaria que vocês falassem sobre vícios de linguagem. Eles podem impactar de forma negativa na clareza da comunicação, sim? Muito, Adriana. Ótima pergunta. Muito obrigada. Os vícios de linguagem acabam tirando a atenção. Dá um exemplo. É quando coloca, sem perceber, palavras como não sei o que lá, né? Não sei o que lá, né? Ou tá. Ou entende, então, tá entende. Ou um vício de linguagem que eu considero desastroso numa locução Que nesse aí o cara tá pensando no que vai falar, né? É porque diferente desse que é mesmo, porque a pessoa sai, dá uma voltinha e volta e não percebe. E quem ficou prestando atenção. Tá certo. Não dá. A Gessilene Carvalho da Silva, da Rádio CBN Amazônia, no Rio Branco, no Acre. Já tive aí, hein? Como ter uma voz marcante, Cida? Ótima pergunta também. Exercitando a sua voz e, além das questões de técnica, eu considero que um grande exercício é você ter o hábito de se ouvir. Se ouvir e reconhecer os pontos na sua voz que te representam. A voz sempre tem que estar evidenciando as características do dono dela. Se você é uma pessoa marcante, a sua voz tem que ser marcante, ou seja, se você tem uma personalidade, se você faz as coisas de uma forma, enfim, pessoal, que você se joga ali e coloca a tua alma, tua voz tem que ir junto disso também. Então, o que não dá é, por exemplo, você ter toda uma forma de agir e quando você vai falar, você fala com a voz recolhida ou fala sem privilegiar essa energia que pode ser dada a ela. Então, sempre falar para fora, grave-se, ouça, veja se a voz está adequada e vai criando uma relação de pertencimento. Essa voz é minha, eu gosto da minha voz. Esse é o ponto. O Adroaldo Ribeiro era da Gralha FM de Urubici, Santa Catarina.
Ele mora numa região que o inverno faz a temperatura negativa, chega a menos 5 graus. Nossa, E ele está lhe perguntando quais os cuidados que nós devemos ter com a voz. É meio parecido com aqui, é cuidar muito com a saúde, evitar o choque térmico, ter sempre o cuidado de estar bem agasalhado, de ter esse cuidado com a saúde. Sabe mesmo que na que eu época penso? de inverno. Vou fazer um conselho que minha avó dava antes. Sempre que você sair, o pé tem que estar quente, o peito protegido e Eu não ia sair com falar o isso, cabelo sabia? molhado. Bem coisa de Isso, vovó, sim. não sou vovó, mas a coisa é É assim. isso aí mesmo. Os pés quentes acabam fazendo diferença, não é? A sensação do corpo confortável no frio verdade. faz com que você consiga estar melhor. E ter também a hidratação, cuidar dos líquidos, aí sim, o gelado acaba muitas vezes prejudicando. O Francisco de Assis Ramos da Silva, Rádio Evangélica FM de Recife. Qual a importância do comunicador compreender a linguagem e a cultura do ouvinte? Interessante, né? É tudo, né? Fundamental, Tudo é né? fundamental, né? Conhecer o teu público. Tem que conhecer. O Paulo César Adão, da Nova FM de Andradas, Minas Gerais. O locutor que exerce sua função por 6 horas direto, sem interrupção na programação, pode ser prejudicial? Geralmente o trabalho de locução exige bastante resistência vocal, mas tem a música que acaba dando um intervalo, essas pequenas doses. Os comerciais, os comerciais, não chega Mas a acho que por lei ser. nem pode, né? Ficar 6 horas direto, né? é. Você tem acho que são 5 Sim. horas. Né? Mas... Pequenos intervalos para fala A gente ajudam. não sei se você já deu aula, assim. Eu dou aula. Você dá aula, né? Eu tenho treinamento de 12 horas. É isso que eu ia dizer. Um Quando a dia e gente meio, pega a assim. aula em pós, que é aqueles módulos de final de semana com 3 turmas, É, aula de exatamente. manhã, de tarde e de E noite. de noite, você exatamente. Você vai. sobrevive, né? Mas aí que o aquecimento vocal é maravilhoso. Preciso ter umas aulas contigo. A Regiane de Oliveira, da Rádio Cultura de Andirá, norte do Paraná também. O envelhecimento vocal acontece de forma diferente para os profissionais da voz? Para Eu os acho que profissionais você- da voz que cuidam da voz, sim. Porque acabam exercitando e colocando mais qualidade na forma de cuidar da voz. Aham. Você já disse também que tinha uma questão de genética também, né? Também, alimentação também. Uma coisa que faz muito bem para a voz é proteína. Porque, enfim, a laringe, nós temos muitos músculos, a produção vocal é uma atividade muscular também, e toda a camada que recobre a prega vocal, ela precisa também ter uma alimentação que nutra esses elementos, como tem ácido hialurônico, várias substâncias que ajudam na movimentação adequada das pregas vocais. Então, com isso, a alimentação é fundamental e quando estiver fazendo uso de algum medicamento, é importante saber se esse medicamento traz algum ressecamento para a garganta e tal, para poder sempre cuidar da hidratação de uma forma a reduzir esses problemas. A questão da entonação, o Gil já comentou. Eu queria que falasse um pouco sobre isso. O que é entonar a voz? É Olha, dar uma voz diferente ao que você tem? Não, eu vou falar do meu trabalho. Eu falo naturalmente. Falo um pouco mais alto do que eu estou falando aqui, que eu estou até com o microfone em algum lugar aqui, daqui a pouco eu vou começar... né? Mas eu falo naturalmente. Aí entra um pouco a questão que você falou aí de você estar em algum lugar, de você chegar e a pessoa falar para você, você por acaso não trabalha... Geralmente a pergunta que vem é, você não trabalha em rádio? Sim. Né? E às vezes reconhecem, né? Eu acho que entonar a voz assim, não. É falar o natural ali, a sua maneira, a sua... A gente está falando desse cuidado, assim, qual é a principal dica que você daria para a utilização melhor da voz, que você utiliza? Beber muita água, eu bebo muita água. Não gelada? Misturado. Fresquinha, água quente também não a dá. única extravagância, digamos assim, eu não bebo, eu não fumo, graças a Deus. Gelado, sorvete, eu tomo muito sorvete, adoro, amo, meu freezer sempre está cheio. Mas não é na hora que você está lá na locução. Mas não é na hora que eu estou na locução. Eu me Aí não cuido tem assim, problema. por exemplo, antes de trabalhar, não tomo café, não como chocolate. Café?
né? Porque muito pigarro, né? Ah, entendi. Saio de casa sempre, sempre nas consultas com a Cida, nas nossas sessões, ela pergunta: você está fazendo os exercícios? Faço. Saio da minha casa, entro no meu carro, vou fazendo meu exercício até o portão da rádio. É uma diferença enorme de você sair de casa fazendo exercício e você não fazer o exercício quando você chega. Você fazendo exercício, você chegando com os exercícios que ela passa para a gente, e são vários, é da água para o vinho. Né? Uhum. Isso é fundamental, faz uma diferença muito grande. Ah, fico bem Um feliz. exemplo de um exercício, porque não dá para fazer todos aqui. Cida. Vai lá, Gil. Não. Olha, esse é um exercício que tem que tomar muito cuidado, porque a tendência, quando se ouve esse som, o que está acontecendo lá dentro? A língua que tem que vibrar lá no céu da boca, veja. Se, por exemplo, a tua língua não vibra, porque isso é muito comum, a língua fica lá. Não pode fazer com a garganta. Você ou vai fazer ou vai fazer. E esse exercício é interessante porque ele é muito utilizado para aquecimento de voz, mas é uma técnica que foi desenvolvida por uma fonoaudióloga, Mara Belal, em São Paulo, e o Dr. Paulo Pontes. É uma técnica que mundialmente é utilizada. Sim. E ela tem como objetivo o tratamento da voz. Mas, como aquecimento, ela é excelente porque ela melhora a movimentação das pregas vocais rapidamente. Então, é aquela coisa, eu brinco, eu sempre falo isso. Língua, então? No céu da boca. Faz Tirar o pijama da voz. Não conseguiu vibrar? Vai tentar colocar um som de apoio na frente, assim, ó. Prrr, ou trrr. Alguma coisa que impulsione a língua a vibrar lá em cima. Tá. O exercício não é de língua e nem de lábio. Nós usamos os lábios e a língua para aquecer aqui embaixo as pregas vocais. Por isso, tanto faz fazer com a língua ou com os lábios. E a dica é fazer com uma vogal na ponta. Rá, você joga, a vogal sempre entrega a voz para o lugar certo, que é falar aqui fora, né, Gil? Isso. Falar para fora. Então, antes de uma locução, de suma importância preparar a sua voz, e isso vai melhorar até a tua entrada. Sem dúvida alguma.